Olá, meus irmãos. Novamente aqui, eu e Júlia, né, Júlia? Boa tarde a todos e a todas. Novamente retornando ao estudo do livro Memórias. E como de costume, né? Antes da prece, a gente vai fazer uma leitura do livro, né? Maria, Mãe de Jesus, a continuação dos poemas dedicado a Maria. E hoje temos um que chama Prece à Mãe Santíssima. Então, começa assim: Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro. Ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade. Lâmpada de ternura que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Então, elevando nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Maria, em agradecimento a essa grande oportunidade do estudo dessa tarde, pedindo também a proteção de Jesus, de Dona Ivone Pereira, desses amigos espirituais bondosamente nos auxiliam no entendimento, esses espíritos superiores que nos apoiam no trabalho. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome dessa falange amorosa de Dona Ivone, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciado o estudo da tarde, te dizendo graças a Deus. Muito obrigada. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 13, né, que fala a cada um segundo suas obras. Nós encerramos na semana passada com a visitação, né, a primeira parte da visitação, é claro, né, que eles estão fazendo no Departamento de Reencarnação, encontraram aqueles outros irmãos que eles fizeram as visitas nos outros departamentos, não é? Que estavam lá em trabalhos de fraternidade, caridade, em auxílio, né? E o irmão Teócrito os convidou para acompanhá-lo no serviço que ele faria naquela noite. Então, e assim foi feito. Hoje nós vamos aí dar esse início, né? Um pequeno spoiler até que nós vamos falar, que é verdade, assim, o processo, aqui, resumidamente, que eles vão acompanhar o Teócrito no processo da escolha das mães para aqueles irmãos que necessitam encarnar, os dos manicômios, principalmente, né? Que são os mais difíceis de serem aceitos por essas mães. Então, esse é o intuito desse processo de visita, né, de acompanhamento a essa caravana que o irmão Teócrito os convidou, não é, Júlia? Nós vamos começar. E essa caravana, ela está vindo na crosta terrestre, né? Né, e eles precisam dessa autorização até para que eles possam sair dali, daquele ambiente onde eles estão, né? Como eles estão ali em preparo de aprendizado, o irmão Teócrito entendeu que esse trabalho a ser realizado seria de grande importância para que eles acompanhassem, né? Aí a Casselminha vai falar aí para a gente como é que foi todo esse processo, como isso se desenrolou e quais são as equipes que foram junto nessa vinda, né, para esse trabalho grandioso. Isso. Então, esse capítulo começa com o seguinte seguinte frase. Digo-vos, em verdade, que dali não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Quem disse foi Jesus, está em Mateus, capítulo 5, versículo 26. Então, assim começa o nosso episódio. Que eles, às 0 horas daquele dia, eles, emocionados, foram deixar o pavilhão, que era o pavilhão indiano, que era onde eles ficaram, né?
depois que tiveram alta do hospital. E foram acompanhados dos 2 canaleiros, né, que os levaram no veículo próprio que eles tinham para encontrar o irmão Teócrito. Temos, assim, botar aqui, assim, frisar para nós aqui, que esse encontro à noite não era permitido, né, assim, que os internos saíssem, né, depois das 18 horas. Né, e só poderiam realmente sair acompanhados de um responsável. Então, a partir das 6 da tarde, ninguém saía dos seus aposentos. Né? Somente o diretor do departamento poderia ordenar que eles pudessem sair, e assim foi feito com eles, no caso. Né? Então, eles transitaram pelo bairro, né, da Vigilância até encontrar-se com um veículo, né, que os aguardava para ir até a sede da Vigilância, onde estavam reunidos o irmão Teócrito e todo aquele comboio que iriam para a Terra. Né? Esse pátio, eles achavam até bem interessante, né, que mesmo pelo adiantar da hora, no caso ali, né, era muito movimentado, né, de transeuntes, desencarnados e encarnados. Tá? Também devemos, assim, acrescentar aqui, deixa eu voltar um pouquinho, né? Quando antes deles chegarem nesse pátio, eles notavam, né, aquela caravana que se deslocou para a Terra, existiam os milicianos, os lanceiros, sempre, né, para zelar pela tranquilidade e segurança dos seus integrantes. E a viagem foi transcorrida, né, em suave deslize. Eles não encontram nenhum tipo de incômodo, né, durante aquela trajetória. Então, quando eles chegaram nesse pátio, eles notaram os desencarnados e encarnados que estavam ali em desdobramento pelo sono, né? Deixando-se bem claro que há muitos trabalhadores encarnados nesses auxílios, não é? Nós lembramos da primeira vez que eles fizeram essa visita à Terra, não é? Então... Mas, Selma, vamos dar uma paradinha aí para ficar bem assim entendido, que assim, eles saíram do pavilhão, eles estavam acomodados ali, que era um lugar que eles, quando saíram do hospital, foram morar. Aí, o que acontece? O irmão Teócrito estava lá no setor da vigilância, não é isso? E quem ajudou eles saírem do pavilhão para andarem até a vigilância foi os 2 canaleiros, que é o Roberto, né, e o Carlos, que é o mais idoso, né? Então, ele conduziu eles ali, né, pelas alamedas, que eles até dizem aqui que eram muito iluminadas, uma iluminação própria do astral, né? Que a gente já comentou isso em outros vídeos, né? Uhum. E aí, quando eles chegaram lá nesse setor da vigilância, onde eles se encontraram com o responsável do departamento, que era o irmão Teócrito. Aí, o que acontece? Nesse momento, eles entraram num tal veículo. Outro veículo. Né? Um veículo aí que eles dizem aí que aguardava um veículo dos que comumente usavam os internos para os giros locais. Mas ele diz que ele foi tão rápido que ele não consegue entender como isso se deslocou, né? Porque, aí, como você falou, eles viram que tinha milicianos e lanceiros, que são figuras conhecidas deles lá de quando eles saíram do vale, não é isso? Só que esse veículo ele foi tão ligeiro que, de repente, ele parou, já chegando na crosta terrestre. Foi quando eles desceram do tal veículo e se depararam com esse tal pátio que você falou aí, um pátio cercado de possantes muralhas. Uhum. Né? E Exato. ele sabia que era adiantado da hora, porque eles se encontraram por volta de meia-noite, né, para sair lá do pavilhão. E por que eles acharam que era o adiantado da hora também? Porque eles viram que tinham encarnados ali em desdobramento no corpo físico para entrar em trabalho. Quer dizer, então, eles viam naquele pátio, como ele fala aqui, né?
grande movimentação, né? De encarnados e desencarnados, né? Porque o sono reparador, o teu corpo fica lá dormindo lá na cama, mas seu espírito pode alçar voos e fazer algum trabalho importante na espiritualidade, né? Então, agora a Selminha vai descrever para a gente aí que ela vai nos explicar esse posto que eles estão nesse tal pátio, é um posto, né, Selma, de emergência. Né? Aí tu conta aí para a gente. Eles perceberam que aquele ali se tratava de um apêndice da colônia, né? Que era, na verdade, um posto de emergência móvel que eles já sabiam, não era estranho a eles, porque eles sabiam dessa existência por causa do caso da Margarida, da Margaridinha Silveira. Então, eles estavam nesse local da Terra. Esse era esse posto de emergência para o tratamento dos encarnados, principalmente. E, nesse posto, os milicianos, né, da Legião, eles se colocaram em sentinela nos portões de entrada, contornando a vigilância dos arredores, né? Então, cada grupo de caravaneiros que ali se encontravam, não era só do Irmão Teócrito, tá? Eram várias caravanas de várias localidades. Então, cada caravaneiro possuía, naquele edifício, porque eram vários edifícios, que o Camilo até diz que parecia uma repartição pública, ou um hotel, né, por grandes prédios que ali tinham, né? Então, cada caravaneiro, eles tinham seu edifício, né, suas dependências particulares ali para trabalharem, né, os gabinetes deles de trabalho, né? Então, o irmão Teócrito se dirigiu com o seu grupo à dependência do gabinete que ele trabalhava, com seus aparelhamentos diversos, né, variados, já conhecidos também por nós. E lá também existia, como eles chamam, um pauratório secreto. São gabinetes que eram privativos. Estava ali. Então, o Teócrito ele se reuniu com Romeu e Alceste, que eram os seus pupilos, não é? Os que estavam ali aprendendo o ofício, né, com eles, e colocou os nossos irmãos em umas poltronas confortáveis, né, lá na antecâmara, entregou 2 endereços diferentes a Romeu e Alceste. E dirigiu-se a eles, né, para que eles encontrassem 2 damas, que eles se referem às senhoras, né, as 2 damas que estavam em diferentes endereços, e para que eles localizassem elas, que já estavam em sono reparador, né, trazendo-as ali, né, porém, não antes de prevenir-lhes o corpo físico com reservas magnéticas, né, e confiando a eles para trazê-las, de preferência com seus respectivos esposos ou companheiros, porém não era indispensável a presença desses, mas a delas sim, né? É o interessante aqui, nós comentamos eu e Júlia com relação a isso, né? Embora elas estivessem no sono, ele recomendou que eles colocassem nelas reservas magnéticas. Para que seriam isso? Para garantir-lhes o sono, aquele sono tranquilizador, né, protetor, para que o serviço que eles precisassem delas ali, em desdobramento, não fossem afetado. Então, era E profundo, né, Selma? Exatamente. Era todo feito esse esquema para que elas tivessem esse desprendimento sem nenhuma interrupção, conforme foi feito também com Margarida, enquanto estava no estado comatoso, mas que também foi feita as reservas magnéticas para que ela se mantesse no estado comatoso, mas preservando todo o seu corpo físico também, não é? Então, era algo bem parecido com isso, né? Desculpa. Então, quer dizer, foi fornecido a eles auxiliares do próprio posto e milicianos para as garantias necessárias para que eles fizessem essa missão que Teócrito lhes deu, né?
Em seguida, o irmão Teócrito voltou-se para os irmãos que estavam ali acompanhando, né? E iniciou-se uma conversa com eles, né? Porque eles estavam realmente curiosos com aquela movimentação e com por que aquele endereço, do que se tratava, né? Uma curiosidade, digamos, até acadêmica, né? Porque tudo ali, para eles, era aprendizado. Não era uma curiosidade De qualquer. fofoca, né? De fofoca. Exatamente. Não era só por fofoca, a curiosidade deles era muito sincera. E claro que o irmão Teócrito percebeu isso, né? Porque nós vamos lembrar aqui sempre que esses espíritos mais elevados, eles não só leem, como eles veem os nossos pensamentos, não é? Então, tudo aquilo que ele passava pela mente deles, o irmão Teócrito já sabia. E, claro, né? Vendo a sinceridade até da curiosidade, esclareceu a eles, né? Sempre muito bondoso, né? E sorridente, ele lhes esclareceu. Aqui ele fala assim: bem sei a interrogação que desde hoje à tarde vos excita a curiosidade, louvável curiosidade, no caso vertente, porquanto vejo irradiar de vossas cogitações o desejo nobre de aprender. Né? Foi o que nós falamos aqui, o que eu falei agora anteriormente. Ele vê o desejo de aprendizado, ele vê o pensamento deles, não é? Então, ele diz aqui que, enquanto esperamos o regresso dos meus caros discípulos em missão, aproveitamos o ensejo para pequenas observações. Estou ao vosso dispor. Então, Mário, muito curioso com relação até às questões da Terra, tudo que se referia à Terra, ele tinha muita curiosidade, né? Então, ele fez a primeira pergunta, claro. Poderíamos saber, caro mestre, o que foram fazer à Terra os vossos discípulos? E irmão Teócrito responde: sim, meu amigo. Nem eu aqui vos traria senão para proporcionar-vos algumas observações a respeito dos nossos trabalhos de pesquisa. Claro, se o propósito ali era aprendizado, claro que, né, esse trabalho teria que ser esclarecido a eles. Então, ele diz aqui: Romeu e Alceste foram à ilha de São Miguel e a um lugarejo do Nordeste brasileiro. Foram 2 lugares distintos. Uma estava nessa ilha de São Miguel e a outra estava nesse lugarejo do Nordeste brasileiro. Locais, ambos os locais, onde a penúria do infortúnio atinge proporções inconcebíveis aos felizes habitantes dos centros civilizados. Eles foram à procura de 2 irmãs nossas, cujos nomes estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do pretérito, as quais, no momento, procuram erguer-se moralmente, através de existências de severos testemunhos de arrependimento, resignação, humildade, paciência. Meus discípulos atrairão seus espíritos para cá, né? Uma vez que seus envoltórios materiais estão em sono profundo e reparador, né? Graças ao adiantamento da hora. Nós lembramos aqui do início do capítulo passado, que falam desses irmãos, né, que estão comprometidos, como se fosse um contratozinho, né, que eles teriam que atender, né, claro, sempre com livre-arbítrio, né, que teriam que atender quando fosse solicitado os seus serviços, né, para o pessoal da colônia de Maria. Então, eles estavam aqui, nesse momento, utilizando esse recurso com essas irmãs, que já estavam em processo realmente de arrependimento, de trabalho de resignação e humildade. Né? Então, oi, Júlia. Vamos colocar aqui, eles foram em 2 endereços, né, distintos. A Ilha de São Miguel é em Portugal,
E aí a gente vai descobrir, né? Porque eles, inclusive, vão dizer aqui que uma era portuguesa e a outra era brasileira. Então, São Miguel aqui é em Portugal. Aí ele dizia um lugarejo do Nordeste, que ele não especifica qual parte do Nordeste, É do né? Mas brasileiro. ele deixou aqui que é brasileiro, Nordeste brasileiro, e a ilha de São Miguel é Portugal, tá? São dois lugares distintos, exatamente. Mas ambos são bem miseráveis, digamos assim, bem humildes, bem simples, bem esquecidos de toda a civilização que as pessoas falam ali. Não tem nem ideia de como seriam esses lugares. Então, ele fala aqui, eles vão entrar em entendimento com essas irmãs, né, sobre a possibilidade de se tornarem mães de dois pobres internos do manicômio. O recurso a tentar, no momento, a fim de se aliviarem, né, será a reencarnação em círculo familiar obscuro e sofredor, pois só aí conseguirão libertar-se das deprimentes sombras de que se contaminaram. Então, Bellarmine interveio. Pelo que vimos, observando, esses infelizes renascerão em condições muito embaraçosas. E ele continuou assim, realmente, encontram-se em situação tão tão desfavorável que antes das experiências mesmas que deverão repetir, né, só poderão animar envoltório carnal enfermiço, meio deturpado, no qual se sentirão tolhidos e insatisfeitos através da existência toda. Assim, de posse de tal envoltório, com o qual se afinaram pelas ações que praticaram, cumprirão o tempo que lhes restava de permanência na Terra, interrompida antes do tempo justo pelo suicídio. Dessa forma, se aliviarão dos embaraços vibratórios que se criaram e obterão capacidade e serenidade para repetir a experiência em que fracassaram. É interessante aqui, nós vamos comentar, porque existem muitas informações assim fragmentadas com relação às reencarnações de suicidas, que algumas pessoas colocam assim, porque o suicida vive na Terra o tempo que ele tinha para viver aqui. Porque o suicida se matou com tiro, vai nascer dementado. Né? Nós já vimos que isso não é engessado, que não é bem assim. Né? Existem muitas formas diversas de reencarnação. Existem também assim, a questão realmente que o corpo perispiritual fica com aquela mácula do suicídio, mas a forma que ele vem é variada, não é assim, é assado, não. E a questão aqui do tempo dele de reencarnação, aqui, no caso do manicômio, desses dementados, eles vêm não para expiar o processo do suicídio, mas para o quê? Refazer-se daquela situação que ele criou com o suicídio. Ele vem refazer, no caso, o seu envoltório perispiritual, que está muito comprometido e não tem nem condições de expiar. Aí sim, eles vêm cumprir o tempo que lhe faltava. Eles ficam, nesse caso, o tempo que era necessário em vida anterior, mas apenas para quê? Para reconstituir-se da condição dele de dementado. Aí sim, depois eles voltam como suicida e vão ter o tempo necessário aqui na Terra para expiar o seu tempo do mal que ele causou com o suicídio. Fala, Julinha. Então, nesse caso, a gente está tratando de dois espíritos que vão reencarnar através dessas mulheres que eles estão fazendo essa programação, e como ele mesmo diz aqui, né? Eles só poderão animar corpos enfermiços. Mas aí eles dizem, mas na realidade eles vão se aliviar
é dos embaraços vibratórios. É isso que a Selma está dizendo. Quer dizer, não tem como programar uma reencarnação para eles trabalharem a dificuldade que os levaram ao suicídio, né? Como o Camilo vai reencarnar desta forma, Mário, enfim, projetando a reencarnação. Eles não têm noção da reencarnação, ela vai ser uma reencarnação programada pelos próprios amigos espirituais, né? Para que eles possam refazer essas vibrações embaraçosas, né? Tanto que ele fala aqui mais abaixo no texto, aí quando eles forem refazer essas vibrações, eles vão ter uma segunda oportunidade para realmente repetir a experiência carnal para a questão do suicídio. Aí fala, tanto que ele fala assim, uma segunda etapa terrena para uma nova reencarnação futura, né? Depois que eles tiverem essa, eles vão ter uma outra encarnação para ver a parte do suicídio. Essa simplesmente é para refazer essas vibrações, né? Dessa demência que eles não têm condições, inclusive, de organizar a volta. É isso tudo aí, que por isso, como a Selma disse, nada é engessado, né? Nessa parte, e como nada na doutrina, né? Exatamente. Então, desculpa, estou me recuperando ainda. Vamos lá. Então, como ele falou aqui, né? A Júlia já falou, depois dessa etapa que fica, vamos dizer, seria mais fácil, né? Fácil depreender realmente da questão das experiências que eles fracassaram devido ao suicídio. Então, assim, o irmão Teócrito continua dizendo aqui que eles já tinham consultado várias outras damas, né, de localidades análogas, para que se elas se prestassem de boa mente, né, a caridade de aceitar esses filhos doentes, por amor ao bem e respeitando os sublimes preceitos da fraternidade universal. Infelizmente, porém, né, nenhuma delas possuía princípios de moral bastante elevados a fim de consentir em serviço à causa divina, com abnegação voluntariamente. Quer dizer, elas não tinham uma moral elevada e se recusaram, né? Como nós falamos aqui, algumas até falam assim, eu não quero esses monstrinhos para mim. Né? E não tinha, por quê? Quando você já se coloca nesse diálogo, dizendo assim, não quero esses monstrinhos, você já demonstra que não tem moral elevada suficiente, nenhum senso de caridade e amor, nem benevolência. Então, quer dizer, essas damas que eles consultaram anteriormente não estavam ainda preparadas para receber esses irmãos. Né? Então, ele até continua aqui, a volta ao mundo das expiações daqueles sofredores, em vista disso, sofria delongas, quando urgia proporcionar-lhes alívios por esse meio supremo. Quer dizer, já se passava muito tempo, estava se demorando muito para conseguir. Realmente, a gente fala que a fila de reencarnação é longa, imagina para esses suicidas, mais difícil ainda é para eles, né? Então, a direção geral enviou dados sobre essas duas senhoras já mencionadas, que elas seriam capazes de enfrentarem a espinhosa missão por devedoras de grandes reparações às leis da criação. Elas tinham débitos muito grandes, elas estavam lá catalogadas, mas como eram sinceramente arrependidas e estavam já naquele processo, né, de resignação, humildade, elas seriam fortes candidatas a aceitarem esses irmãos. E o Camilo, né, com aquele pessimismo dele, ainda pergunta assim, suponhamos que elas se recusem, irmão Teócrito. Qual seria o procedimento? O irmão Teócrito contra-argumenta que não será possível
não será provável, meu caro Camilo, uma vez que se trata de duas almas bastante arrependidas de um mal passado. Atualmente, humildes, ignoradas, só desejam a reabilitação pelo sacrifício e a abnegação. Já eram espíritos mais comprometidos com o bem, né? Ao contrário das outras que ainda não estavam ainda com aquele bem, aquele comprometimento com o bem ainda no seu âmago, na sua alma, né? Então, ele continua aqui: estou incumbido de convencê-las a aceitarem de boa mente a melindrosa e heróica tarefa. Todavia, se recusarem, a divina providência encarnada na lei que rege o plano das causas estará no direito de impor-lhe o mandato como provação nos serviços de reparação dos maus feitos passados. Ambas são espíritos que, em antecedentes existências planetárias, erraram como mães, furtando-se criminosamente às sublimes funções da maternidade, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais em preparo para espíritos que delas deveriam renascer, alguns em missão brilhante, e descurando-se lamentavelmente dos cuidados e zelos aos filhos que a mesma providência lhes confiara de algumas vezes. Então, Julinha, explica aqui para nós o que seria essa providência encarnada, essa divina providência encarnada na lei que rege o plano das causas. Então, seria feito ali um trabalho, né, de conscientização desses espíritos. E aí a gente tem que entender que esses espíritos já estavam bastante arrependidos, porque todas as vezes que a gente vê aqui o trabalho com esses espíritos, mesmo os suicidas, há necessidade do arrependimento. Essas irmãs, como foi dito aqui atrás pela Selma, elas traziam grandes... elas eram grandes delinquentes do pretérito. Só que elas já tinham a grande vontade de trabalhar pela fraternidade universal, independente de onde. Então, elas já tinham isso em conquista, porque elas já tinham se arrependido. E elas tinham vontade também, né, dessa reabilitação pelo sacrifício e abnegação. Então, você está abnegada, você tem esse comprometimento com a lei. Agora, se elas dissessem qualquer coisa contrária, já que elas tinham toda essa condição para expiar esse pretérito delinquente, a lei é justa, né? Então, e Deus é soberanamente bom e justo. Então, as leis são leis de Deus. No momento em que você tem toda a condição de reparar um passado delituoso, onde você já está arrependido, existe uma possibilidade desse progresso, e você se recusa, há necessidade. Porque a gente fala que nós conquistamos o nosso livre-arbítrio, é certo. Nós conquistamos e nós atuamos na vida pelo nosso livre-arbítrio. Mas nosso livre-arbítrio, ele é limitado às nossas possibilidades. É como a criança, ela tem um livre-arbítrio dentro do que ela pode. O pai vai dando mais de acordo com quando ele sente mais segurança. E Deus também nos vê dessa forma. Então, se a gente chega um momento que há necessidade do trabalho e a gente se compromete dizendo que não, a lei vai ter que atuar, né? Por imposição mesmo, para que esse trabalho seja empreendido, né, para a solução de delinquentes. Elas não estão aqui numa condição porque são espíritos bons, não, são espíritos delinquentes que precisam se ressarcir com quem? Com a lei de Deus, que é uma lei de quê? De amor.
Então, por isso que a lei vai atuar. E a lei é a lei de Deus. Ah, mas é injustiça? Não. Pode nos parecer até, mas não é injustiça. Né? Porque sempre que a gente vê a justiça atuando, tem a misericórdia do Pai. E é isso que a Selminha vai nos mostrar aí mais à frente. Porque elas tiveram reencarnações onde elas faliram no casamento, com os filhos que elas deixaram vir, com abortos, com várias situações que elas comprometeram a vida delas e a vida do outro, ou seja, do próximo. E a Selma vai nos falar isso agora, né, Selma? Exatamente, porque, como a Júlia falou, a lei às vezes é imposta, fala assim, onde está o livre-arbítrio? Né? Aí a pessoa pode perguntar, onde está o nosso livre-arbítrio? Mas o nosso livre-arbítrio é para nos colocar, nos guiar no caminho reto, no caminho que Deus nos destinou. Quando você fica por várias e várias existências cometendo os mesmos erros, a medida tem que ser mais severa. Por quê? Não é para te punir, mas é para te colocar no caminho certo. Porque Deus quer que você cresça, que você evolua, que você seja um espírito melhor. Então, ele compulsoriamente, ele coloca você no caminho que tem que ser colocado. Por quê? Como foi falado aqui, sucessivas encarnações em que elas cometeram abortos, em que foram péssimas mães, né, negligenciaram seus filhos, impediram crianças de nascerem, né? E ele diz até, alguns até em missões brilhantes. Imagina, né? Quando nós comentamos até que a mãe do Divaldo foi recomendada que ela abortasse ele, né? E ela não. Imagina se tivéssemos abortado, Djalma tivesse sido abortado. Djalma não. Desculpa. Divaldo. Tivesse sido abortado, né? Como seria a nossa vida sem Divaldo hoje? Né? Então, elas falharam muito, e muito grave. Então, olha, não é mais tempo de falhar, agora é tempo de você retomar o seu caminho, a sua estrada. Tá? Então, a verdade, o fato é esse, vai ser assim para que você volte no seu caminho certo. Né? E assim é feito. Mas como elas eram realmente arrependidas, existia grande possibilidade delas concordarem sem ter que apelar para a imposição. Né? Então, nós vamos continuar aqui para saber exatamente sobre isso. Né? Então, que ela fala assim, agora, assim, imersa nas trevas dos crimes que cometeram contra a divina legislação, por menosprezarem a lei, por menosprezarem a natureza, a moral, o matrimônio, né, os direitos alheios e a si mesma, encarceradas, uma na solidão de uma ilha, de onde jamais poderá escapar-se, e a outra na aspereza de um sertão inclemente. Quer dizer, isso aí já foi fechando, vamos dizer assim, já foram fechando os espaços para que elas descambassem para outros caminhos. Quer dizer, já foi impossibilitando condições que elas não recaíssem no erro. Né? Sendo como? Colocando numa ilhazinha lá, remota, que não dava nenhuma possibilidade de melhora. E a outra naquele sertão árido, difícil, inclemente, né? Também para que não tivesse menor condição de se desviar do bom propósito, né? Hein, Selma? O que me fez lembrar aqui foi quando o filho do Jerônimo, né, foi transferido da penitenciária para a África e não para o Brasil. Exato. Que era para ele não se desviar. Então, ali ele estava encarnado, ele ia mudar de local. E aqui já renasceram em um lugar adequado para que elas também não se desviassem, né? Então, é bem interessante quando a gente vê que a providência divina nos coloca no lugar certo. Quando a gente reclama que a gente está no lugar errado e na família errada, a gente vê que não, né? Não, exatamente. Nada é por um acaso, não existe a casualidade no plano astral. Né? Ele continua aqui, elas terão que expiar os infanticídios passados, né? Debruçando sobre miseráveis berços, onde gemerão, rangendo os dentes,
outros espíritos, agora culposos, reputados grandes condenados no plano espiritual, transformados pelo renascimento expiatório em monstrengos repulsivos, aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães, amorosas, pacientes, resignadas, prontas para o sacrifício em defesa do fruto de suas entranhas, por mais desarmonioso que seja. Então, Selminha, deixa eu fazer uma observação, né? Que elas deverão receber esses espíritos, né? Culpados, né? Com muita problemática espiritual, que são esses saídos do manicômio, né? Por quê? Né? Aqui eles dizem aqui, porque antes, no passado, elas recusaram receber espíritos brilhantes, missionários, né? Que tinham inteligentes, né? E agora, para elas terem essa melhoria também, elas precisavam abrigar nas suas entranhas esses espíritos que seriam esses monstrengos, né? Que seria a forma delas se aliviarem também de todo esse passado, né? De crimes. Segue aí, Selminha. Então, aqui, aí o nosso, meu querido Belarmino, ele faz a seguinte pergunta. Dizei, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos, como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. O irmão Teócrito diz, sim, é doloroso, sem dúvida, mas nem por isso deixará de ser justo e sábio. Geralmente, tal acontece não só a suicidas, como também aqueles que faliram no seio da família, levando, de qualquer forma, o desgosto aos corações que o amavam. Quer dizer, isso não é só algo que acontece com os suicidas, mas aqueles que também, né, não cometeram suicídio, mas que faliram entre seus familiares. Aqueles rebeldes, aqueles que assassinaram pais, nós conhecemos algumas histórias assim, não é? Que ao invés de, né, buscar aquele laço amoroso, né, acabam se desviando pelo caminho da criminalidade. Então, esses também são condenados também a virem em famílias completamente diferentes a eles, né? Então, diz assim, o suicida, porém, desrespeitando o seio da própria família ao infligir-lhe o áspero desgosto do seu gesto, colocou-se, de qualquer forma, na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea fora do círculo familiar que lhe era grato. Existem casos, olha só, hein? Existem casos, não obstante, que poderão voltar em ambiente afetuoso. Nós voltamos novamente aqui a lembrarmos que não na espiritualidade nada é engessado. E ele explica aqui. Se possuir afeições remotas que se encontrem novamente presentes às experiências terrestres, na época em que haja de reencarnar, e se estas consentirem em recebê-lo para ajudá-lo na expiação. Quer dizer, pode voltar em algum ambiente afetuoso, não necessariamente no pai e na mãe, né? Mas em um ambiente, por exemplo, um tio, uma prima, né? Que em encarnação passada, em algum laço afetivo que houve, ele pode regressar a esse seio familiar, sim. Né? Isso, sim. Hein, Selminha? Até se fosse, hein, Selminha? Até se for assim, uma afeição de uma amizade, de um vizinho, que às vezes a gente não tem, aquele vizinho amoroso, que parece até que é nosso parente. Exato. Aí, se naquela época que aquele espírito for reencarnar e que aquele ambiente seja favorável e ele concorde, esse espírito pode nascer naquele seio daquela família.
Agora, tem que coincidir tudo isso, inclusive ele ter que reencarnar naquele momento e esse laço já estarem aqui na Terra, proporcionando a ele essa volta, essa reencarnação. Então, quer dizer, eles não tiram nem essa possibilidade. Pode ser sim, mas terá essa grande dificuldade também, né? De coincidir tudo isso, né? Exatamente. E principalmente, como ele diz aqui, ó, de qualquer forma, renascerá em círculo favorável ao gênero de provação que deverá testemunhar. Ainda tem que ter ainda tem que coincidir isso também, né? É o gênero de provação que ele deve testemunhar, porque às vezes aquele familiar não tem que passar por nada disso. Ele pode até concordar por amor, né? Não há necessidade da aprovação para ele. Então, por isso tem que ter a concordância. Tudo tem que combinar, né? Então, é que ele fala assim, casos outros não raramente se verificam são os mais dolorosos, em que terão de reiniciar o aprendizado carnal, a que se furtaram, entre espíritos inimigos, e que será muito pior do que se o fizer entre estranhos, simplesmente. Ainda tem essa possibilidade, espíritos inimigos que você reencarna. Olha quanta dificuldade, não é? Acrescente ainda a circunstância de que todas as criaturas são irmãs pela sua origem espiritual, e que a mista de que tais coisas se verifiquem sob a sublime lei de amor que deve atrair e unir todos os filhos do mesmo Criador e Pai. Eles são inimigos de vidas pretéritas, porém temos que lembrar que todos somos irmãos em humanidade. Mesmo inimigo, mas somos irmãos, então não tem essa não. Né? Então, o que acontece? Aí eles, logo em seguida, entraram, né, no gabinete, né, dois infelizes asilados do manicômio, amparados por auxiliares do irmão João. O irmão João que cuidava do manicômio, não é? Então, ele fazia aí essa parte. Ele trouxe esses dois infelizes, né, que pareciam alheios a tudo que os cercavam. Olhar vago, indeciso, expressões de angústias indefiníveis. Né? Foram conduzidos ao paratório, aquele gabinete secreto. E ali foram introduzidos por Teócrito, desaparecendo de nossas vistas. Aí, após alguns minutos, os assistentes do irmão João aguardavam novas ordens, lá, respeitosamente, né? E ficou aquele silêncio. Então, logo em seguida, chegou Romeu e Alceste, né, junto com o Carlos e Roberto e seus auxiliares. Eles entraram no salão conduzidos pelas duas senhoras, as duas mulheres que foram convocadas, né? Eram mulheres humílimas, de humílima condição social, ladeadas por lanceiros, quais prisioneiras de grande responsabilidade. Né? Uma... Hein, Selma? E nessa sala onde estava todo mundo sentado lá, né? Porque eles estão ali esperando os últimos acontecimentos. Eles viram os dois suicidas, né, do manicômio entrar, né? Os assistentes do irmão João voltaram e se juntou a eles ali naquele salão. Isso. E agora está vendo outro movimento, são as duas mulheres. Você imagina o que isso não vai causar, né? Pois é. Então, aí olha só, uma era franzina, delicada, parecendo enfermiça e frágil, aloirada, refletindo em seu físico astral os trajes a que se habituara na existência diária. Era portuguesa e não contaria senão 18 primaveras, tudo indicando tratar-se de uma recém-casada. O marido acompanhava humilde, respeitoso, era um pescador. Essa certamente se trata da que mora na ilha de São Miguel, não é? Que é a portuguesa. A outra,
Acanhada, mas vivaz, espantadiça e nervosa, revelava-se imediatamente como brasileira, fazendo lembrar o tipo clássico egípcio, com os cabelos negros e lisos esparsos nas espáduas, bem pronunciadas as maçãs do rosto, expressão enigmática de belos olhos cavados e luzentes, nos quais as lágrimas pareciam assinalar incoerentes amarguras. Encontrava-se só, não era casada. O ludíbrio de um sedutor abandonara à mercê dos acontecimentos, oriundos de um amor infeliz, mal conduzido e profanado pela traição masculina, onde a sociedade não perdoa a mulher, né? Deixada, enganada pelo homem. Esse eles soubem mais tarde, até que eles ficaram muito penalizados com a situação dela, né? Dessa história. Então, tá. Os três eram como que protegidos por tenuíssimo envoltório, que se diria de cristal, né? Eles estavam, porque como eles estavam dormindo, são encarnados, então esse envoltório é aquele que liga eles ao corpo físico que estava lá, nos seus locais de repouso, né? Aquela faixa luminosa, alongada, que era o cordão, né? Que chama-se, né? Para que eles se mantivessem ligados ao seu corpo físico. Então, o irmão Teócrito os acolheu bondosamente, né? e os encaminhou ao paratório, né? Onde se encontravam os pupilos do irmão João. Ali era um lugar fechado, eles nada sabiam do que acontecia ali, né? Esse encontro será narrado mais tarde, né? Para que eles possam nos contar, é claro, né? Então, ele diz aqui até que eles ficaram surpresos que a presença do irmão João, do próprio irmão João, que se aproximava sorridente, né? Chegou lá perto deles até, né? Então, quando o irmão Teócrito foi ao paratório, né, caiu-se aquele silêncio novamente no salão, e que não foi assistido por eles, né? Porém, é o que ele fala, porém, traçando o esboço destas memórias, 30 anos depois destas cenas se passarem, esse é o Camilo que fala, né? Poderei esclarecer o leitor quanto ao dramático episódio desenrolado naquele augusto recinto que então nos era vedado, pois nesse longo espaço de tempo, sólidos conhecimentos adquirimos que a tanto nos autorizam. Isso é o que o Camilo nos narra. Que até ali eles estavam assim, meio que de bobos, vamos dizer assim, sem saberem do que se tratava, mas com o tempo que eles foram lá entendendo melhor as coisas, né, ele teve condição de esclarecer melhor para nós aqui, queridos leitores, né, do livro, para que entendamos o que aconteceu ali, que infelizmente nós vamos deixar para a próxima semana, porque não dá aqui o tempo para nós, para podermos falar sobre toda essa narrativa que ficou, esse andamento dessas senhoras com relação a esses espíritos, né, tão necessitados, né, de reencarnarem. Vamos saber o que se desenrolou, não é, Júlia? E o interessante também, a gente vale fazer uma observação, o tamanho cuidado que a espiritualidade tem por esses suicidas do manicômio, que o próprio responsável, que é o irmão João, ele foi ali em presença, né? Quer dizer, eles foram trazidos pelos auxiliares do irmão João, mas o próprio irmão João também quis fazer parte de todo esse trabalho que ia ser realizado ali, né? De uma forma secreta, onde os visitantes não teriam esse acesso, né? E o Camilo diz que isso depois ele vai entender o melhor passado muitos anos. Por quê? Porque para eles ali naquele momento, com aquela consciência de espíritos endividados, né, e comprometidos, eles também não tinham
assim, muita condição de entender esse pormenor, que mais tarde, com certeza, na hora de narrar o livro, a Ivone ele já tinha muito mais compreensão, né? E é isso, e semana que vem a gente vai trazer aqui o que se desenrolou, né, nesse trabalho, né, onde estava toda essa equipe espiritual ali em atendimento às mães e aos futuros reencarnantes, que eram os do manicômio, né? Então, meus irmãos, vamos agora realizar a nossa prece de encerramento, né? E a gente sempre pede por esses irmãos, né? Pedimos então assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de nossa irmã Ivone Pereira, esses espíritos bondosos que nos assistem, pedimos por esses irmãos que saíram pela porta do suicídio, que eles possam ter o amparo, a luz, a misericórdia de Deus, nosso Pai. Assim, Jesus, em teu nome, em nome de Deus, nós pedimos por todos eles, com as bênçãos especiais de Maria, essa mãe de bondade, de muito amor, de muito carinho, por todos esses espíritos que estão na espiritualidade como suicida, que eles possam ter esse amparo do teu coração generoso, Maria, em nome de Jesus e de Deus, nosso Pai. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a essa falange de Maria e de Dona Ivone do Amaral Pereira, que nos está dando essa oportunidade de aprendermos esse estudo, né, de entendermos um pouco mais toda essa questão com esses nossos irmãos desfavorecidos aí, os irmãos suicidas, e é um aprendizado assim ímpar, que nós possamos realmente utilizá-los da melhor forma possível, nos conduzir sempre para o caminho do bem, caminho reto, para que não nos percamos. Que os nossos ensinos sirvam sempre de auxílio aos irmãos que estão em busca de entendimento, de esclarecimento. Que possamos atingir corações, Senhor. Agradecemos essa falange de Dona Ivone do Amaral Pereira, que nos inspira, que nos protege, que nos dá todo o auxílio para continuarmos esse nosso processo aqui de aprendizado. Que possamos, Senhor, contar sempre com o auxílio de todos aqui, para que na próxima semana continuemos aqui atingindo os corações. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Até a semana que vem. Até a próxima semana a todos, tá? Não esqueçam, vamos falar novamente. Gente, é muito importante a divulgação desse estudo, né? Não estamos falando assim como se estivéssemos nos sentindo, nós somos maravilhosas. Não, estamos aqui aprendendo também. Mas eu acho que serve para mim, serve para a Júlia, serve para quem está ouvindo, vai servir para outros também, né? Pelo menos é o início. Nós temos muito que aprender ainda, né? E quanto mais aprendizado, melhor, né? O caminho nosso se torna menos sofrido, né? O nosso conhecimento. Não impede os sofrimentos, mas as dores ficam muito mais suaves, né? Então, vamos compartilhar, vamos divulgar e vamos praticar o que aprendemos. Isso é muito mais importante até, praticarmos, né? Uma boa semana para todos. Fiquem com Jesus. Paz profunda. Obrigada.